Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Góes aqui. Nós estamos aqui para mais uma aula, né, para dar continuidade naquele sistema nosso para uma empresa de semi-joias, tá? Então, na primeira aula a gente está trabalhando com a parte ainda de front-end, né, que é fazer a parte de interação com o usuário, tá? O layout das telas e tudo mais. E hoje a gente vai dar continuidade nisso e já começar a inserir os nomes dos controles no formulário, já começar a programar a tela de inicialização, até o evento initialize, tá? Então, bora lá pro vídeo. Já estou aqui com o Visual Basic aberto, e esse aqui é o nosso sistema. Então a gente fez toda a parte de layout, né? Colocamos algumas imagens, alguns botões, deixamos tudo bem cadastradinho. Só que na aba de estoque de relatório a gente ainda não pôs nada, tá? Então é isso que a gente vai começar aqui agora, tá? Então a gente está levando por padrão um frame, né? Framework, e dentro do frame a gente coloca alguns controles, tá? A gente vai manter o mesmo padrão para cá. Então vamos pegar aqui a listinha de ferramentas, caixinha de ferramentas, e a gente vai inserir um frame aqui, tá? Aqui nessa tela de estoque eu vou fazer uma tela de consulta, tá? Então eu vou inserir dois frames, melhor, vou deixar apenas um frame, tá? E vou alterar essa cor, né? A propriedade backcolor aqui, que é o correto é o backcolor. Pronto, agora sim. Vou renomear isso daqui para filtro. Vocês vão entender por quê, tá? E vou começar a inserir os controles aqui dentro. Deixa eu só arrumar isso aqui, que ele está muito grande e está passando um pouquinho ali. Vamos ver se ficou melhor. Tá tão melhor não, mas isso daqui, esse de trás, eu vou colocar um efeito. Se eu consigo aumentar aqui pra gente ver. Eu não tenho aqui Spectral Effect. Não tem. Mas tudo bem, não tem problema não. Então, eu coloquei aqui um framework para os textos, né? Para colocar os controles. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar uma list box. Tá? A list box é essa caixa de listagem aqui, tá bom? Então a gente vai aprender a trabalhar com ela também. Para nesse local aqui, ser mostrado, né, as nossas informações que foram cadastradas, ok? Então, esse aqui tem Spectral Effect, que eu estava caçando aqui, tá? Então, vou colocar por Edge. Vou dar um visualizar aqui, e é assim que está ficando nossa tela, tá? Então, aqui eu vou colocar os controles. Então, vamos lá. Primeiro, aqui na minha tela de cadastro, eu tenho descrição, categoria, fornecedor, tá? E código, né? Os dados de estoque é código, preço, custo e quantidade. Então, para critério de filtro, eu vou colocar código, vou colocar categoria e descrição, tá? Vamos ver se vai caber tudo aqui, beleza? Então, vou aproveitar aqui que aqui já está telado, né? Vou copiar, então Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou colocar então descrição. Vou diminuir isso aqui e aumentar aqui um pouquinho mais. Tá? E vou pegar também o código. Então, eu também quero o código e eu quero a categoria. Os dois juntos, certo? Vou colocar aqui. Pronto. Então, só para critério, para ficar bonitinho, eu vou alinhar aqui. Tá? Então, vão ser esses três controles de filtros aqui que nós vamos usar para fazer as buscas do nosso banco de dados e trazer para a listbox. Tá? Então, esse é o intuito. Vou só alinhar aqui um pouquinho mais. Beleza. Bom, e aqui no cantinho a gente tem que dar um botão de limpar, né? Para limpar os dados que estão aqui e voltar ao filtro inicial. E um botão também de pesquisar, tá? Então, como a gente está usando esse critério aqui, esse padrão, tá? Eu vou inserir um botão aqui, caixa de texto, botão, vou inserir um botão aqui, tá? Vai ser um botão quadradinho, que eu vou colocar uma lupinha, e vou alterar esse aqui, vou colocar sem nada, que ainda não vou renomear, tá? E aqui eu vou colocar uma imagem. Deixa eu ver se eu já tenho essa imagem aqui, tá? Senão, eu ensinei vocês como buscar essa imagem. A imagem que eu quero é essa daqui, ó, tá? Vamos abrir ela aqui. E ela tá lá, ó. Aí como que ficou. Top. Eu só vou mudar essa cor aqui para um branco, né? Isso, agora vamos dar um executar para ver. Olha lá como é que ficou. Ficou bacana, né? Então, esse aqui vai ser o nosso botão de busca, tá bom? E agora a gente vai colocar um botão de limpar aqui, as informações, tá? Esse botão, eu vou procurar ele, vou copiar esse aqui. Ctrl, lembra que para copiar, seleciona, segura o Ctrl e arrasta, tá? Esse botão ele vai ser um pouquinho maior. Eu vou ver aqui se eu consigo colocar aquela minha vassourinha aqui, só que eu acho que ela tá muito grande. Eu não sei se ela vai encaixar bem aqui dentro. Ah lá, deu certo. Tá? E o botãozinho de limpar aqui.
beleza? Então, nossa tela aqui de filtro, né, tá bem construidinho, tá? A tela de relatório a gente ainda não vai trabalhar com isso no final, tá? O que agora, então, a gente vai começar a fazer uma outra parte do trabalho, tá bom? Que agora é começar a renomear os controles, os formulários, configurar o tab index, né? E começar, então, a inserir informações das combo box, para a gente começar a dar vida aqui pro nosso sistema, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é nomear os controles, tá? Então, por exemplo, esse controle aqui, ele tá aqui como name, né? Text, ele é do tipo text box, tá aqui em cima, tá? E o name que o sistema deu aqui automático é text box 1. Então, a gente vai vindo como box 1, text box 2 e assim vai, tá? Eu vou renomear ele aqui para txt descrição, tá? Eu vou renomear essa combo box para cb de combo box, categoria, a data para txt data, o fornecedor para txt fornecedor, tá? E aqui embaixo, vou chamar de txt code, aqui txt venda, txt custo e txt QT de quantidade, tá? Então, da primeira tela eu renomeei tudo, tá bom? Vamos colocar aqui esse de cm salvar, de common input, salvar, cm limpar, cm novo. Bacana? Outra coisa aqui bacana pra gente colocar é o control type text. O que é isso? Vou mostrar aqui, ó, vou escrever salvar, tá? Quando eu der um executar, note que eu coloquei o comando lá no meu botão salvar, aqui, ó. Quando eu posiciono o mouse em cima, ele me fala o que é a função, que é salvar. Né? Então é uma dica que você dá para o usuário. Você pode colocar qualquer coisa aqui, pode escrever qualquer coisa, tá? Então vou fazer o mesmo aqui para os outros. Então aqui, Ctrl Type Text, eu coloco limpar. E aqui, novo cadastro. Tá? Então assim o usuário sabe o que significa cada um desses botões aqui. Tá ok? Isso você pode colocar em tudo, tá? Aqui, ó, dentro do framework você consegue colocar também. Então, nessa primeira tela que tá ok, a gente vai para a tela de estoque. Opa! Essa tela de estoque aqui a gente vai colocar, vou renomear para txt descrição filtro, tá? Que era da tela de filtro. Aqui eu vou chamar de txt code filtro. Aqui é um combo box, cb, opa, cb categoria filtro. E os botões cm pesquisar, cm limpar filtro. Aqui eu vou aplicar também o Ctrl Type Text, tá? Então vou colocar aqui pesquisar e aqui limpar pesquisa. Limpar pesquisa. Tá ok? E aqui, por fim, a nossa list box, que eu vou chamar de list e stock. Tá? Então a gente vai estar com esses controles configurados. Esses botões da laterais, vou chamar de cm novo, melhor, cm cadastro, cm consulta e por fim cm relação. Ok? Então, parte dos controles pronto, tá? Agora a gente vai fazer a parte tab index. O que é o tab index? Ó, se eu executo, eu clico aqui, eu selecionei a primeira caixa, eu vou dando tab. Preste atenção que aqui ele está configurado, ó. Eu acredito que já deve ter configurado na Outrauler, não estou lembrando. Tá? Então, tá tudo configurado aqui certinho. Mas é justamente isso. Tab index vamos ver aqui se eu coloquei. Ah lá, tá certinho, ó. O tab index é a propriedade que vai dizer qual que é a posição do controle dentro do framework, tá? Se ele estiver fora do framework, é dentro ou do formulário ou da multipage, tá? Mas aqui como ele tá dentro do framework, então esse framework aqui, eu vou só selecionar o framework, ó. O framework, ele vai ter uma posição também, tab index, cadê? Tab index aqui, ó, posição 0. Você pode ver que esse outro aqui, ó, vai ter a posição 1. Tab index, posição 1, ou seja, dentro dessa multipage, né, a prioridade é do dados do produto, que é a posição 0, depois dados de estoque. Dentro do 0, aí eu tenho text box aqui da descrição que vai estar como 0, aqui a categoria vai estar como 1, opa, está como 2, tá? Mas é porque não deve ter nenhum aqui para o próximo muro, aqui está 5, não, então não devo ter feito isso mesmo não, tá? Mas
mas tá funcionando corretamente, tá? Então a gente só vai consertar isso daqui. Então, esse aqui como tá 0, esse aqui eu vou chamar de 1, posição 1, posição 2, posição 3, aqui é um outro framework selecionado com a posição 0, tá ok? Posição 1, posição 2, posição 3, aí por fim ele vem para cá. Como aqui é 0, 1, dá 2, dá 3, dá 4, perfeito. Tá? E aqui que é a mesma coisa. Então, o framework tem a prioridade, eu vou colocar como posição 0, tá ok? Aqui dentro do framework, o primeiro text box vai ser tab index, aqui. Vai ser a posição 0, tá certo? O código posição 2, categoria posição 3, a loop a gente quiser 4 e o limpar posição 5. Ok, pessoal? Então, a gente configurou a parte dos tab index, tá? E agora que a gente terminou essa parte de controles do formulário, a gente vai começar a configurar então nossos combo box. Então aqui na nossa tela de cadastro a gente tem um combo box, tá? E a gente tem na tela de estoque também um combo box. O mesmo combo box, tá? Tem como função categoria, tá bom? Como é que a gente faz para inserir dados nesse combo box, tá? A gente tem vários métodos de fazer isso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card, que é só falando a respeito das características da Combo Box, tá? Vale a pena você conferir. E também, aproveitando, né, já que você está aqui, até acompanhou até aqui, acho que vale a pena deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, um comentário, compartilhar com alguém que você sabe que gosta também de Excel, que quer se aprofundar e se desenvolver, né, através das automatizações que o VBA pode proporcionar. Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos e aprender junto comigo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz? A gente vai fazer isso no evento Initialize, tá? O que é o evento Initialize? O evento Initialize é o evento que inicializa o formulário. Então, quando eu dou um executar aqui, ele vai lá no evento Initialize, executa todo o procedimento que está lá, né? E depois ele vai para os próximos. O primeiro que ele faz é o evento Initialize, tá? Então, quando eu inicializar o formulário, eu quero que a caixa, que a minha meus combo box de categoria já estejam com as informações aqui para o usuário poder utilizar, que por enquanto está vazio, né? Vocês estão vendo. Então, como é que a gente faz isso? A gente dá um duplo clique aqui fora, né? No formulário, tá? E aqui, ó, pode ver que o nosso objeto é user form, tá? Que até aqui, ó, objeto. E o procedimento, a gente quer que procedimento? O initialize, aqui, ó. Pronto. Inicialize, eu vou só apagar isso aqui para não confundir. Então, aqui a gente vai colocar instruções que a gente quer executar no momento que se inicia o formulário, tá? Para a gente configurar uma combo box, como que a gente faz? Eu vou usar uma técnica que é o if, tá? Então, o if com cb categoria, tá? Deu um Ctrl espaço aqui para ele mostrar, tá? O que já tem cadastrado. E aqui eu coloco o end if, tá? O que esse if faz aqui? Ele facilita, tá? Para que eu não tenha que ficar escrevendo cbcategoria.add cbcategoria.add para todos os itens que eu vou inserir. Então, eu menciono ele aqui no início, então ele sabe que tudo que tiver aqui dentro vai ser propriedade método do cbcategoria, tá? Então, a propriedade que a gente vai usar, o método, desculpa, é esse método aqui, ó, add, tá? Se eu der um espaço, ele já mostra para mim, né, o que eu quero, o que ele coloca, qual é a descrição, o texto, a string, tá? O item que dá da caixa e qual que é a posição, tá bom? Como não é uma dada obrigatória a posição, eu vou colocar aqui somente entre A. Lembra que tudo que você for fazer de string, de texto dentro do VBA tem que estar entre aspas duplas, tá bom? Então, abre aspas e vou colocar aqui o primeiro como brinco, vou colocar em maiúsculo, brinco pequeno, tá? Então, categoria brinco pequeno, vou colocar a categoria brinco médio, brinco grande, argolas, pulseiras, tudo isso eu vi com o meu fornecedor, tá? Quem está solicitando o serviço, pulseira, correntes, vou colocar aqui correntes, que mais que tem semijoia, pingentes, tá? E é isso. Bom, por enquanto são esses, tá? Se eu lembrar de mais depois, a gente volta aqui e acrescenta, tá? Então, nossa CB categoria já está configurada. Pode ver que agora que eu dou um executar aqui, ó, olha lá, a CB categoria está aqui, ó. Bacana? Então, é isso. Porém, nosso estoque ainda não está configurado, não tem nada. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Então, volta lá no Initialize. E a gente vai agora, vamos copiar isso aqui, porque a categoria vai ser a mesma, tá? E a gente só vai colocar aqui filtro. Pronto, perfeito. Tá ok? Então, agora a gente tem nossos combo box todos configurados aqui. Então, tá aqui, na tela estoque também tá aqui.
Perfeito, gente. Isso daqui chama validação de dados, tá? Isso aqui só permite que o usuário coloque essa informação aqui, tá bom? Então, se eu inserir uma outra informação aqui, ele está permitindo, ó. Então, minha validação de dados, ele não é uma validação de dados real, tá? Restritiva, somente aos dados da Combo Box. Então, como é que a gente faz para fazer isso, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó. Aqui dentro da Combo Box, a gente seleciona, tá? A gente tem uma propriedade chamada Match e Carried. Ele está como falso aqui, ó. Se eu habilitar ele como True, olha o que acontece. Se eu vir aqui escrever qualquer coisa, então, ele, valor de propriedade inválido. Ou seja, ele só permite que eu coloque algum dado que está dentro da caixa, tá? Porém, se eu ele não deixa eu sair da tab para poder sair. Por quê? Porque o valor que eu estou colocando aqui é um valor vazio, ele não permite, tá? Então, um jeito de a gente corrigir isso. É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, pessoal, vamos lá fazer essa parte da configuração do Match with Carry aqui, tá? Então, a gente vai dar um duplo clique aqui e a gente vai entrar, tá? Vou explicar aqui para vocês. A gente vai iniciar executar esse código no evento change, tá? O evento change é qualquer alteração, qualquer mudança que sofrer dentro da Combo Box, ele executa esse procedimento, tá? Por que ele vai ser feito no modo change? Por quê? Porque quando eu fizer, eu deletar o dado que está ali dentro, ele sofreu uma alteração, tá? E quando ele sofre essa alteração, ele tem que desabilitar o método match recarry, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou explicando melhor. Então, primeira coisa, eu vou fazer cb categoria, e eu vou chamar o método propriedade match recarry e vou colocar lá como true, ou seja, qualquer alteração que eu fizer, primeiro eu vou sinalizar ela como a propriedade como verdadeira, tá? Porém, eu vou fazer um if aqui, ó, tá? É uma estrutura de condição. Eu vou dizer o seguinte: se a minha categoria, tá, ponto value, né, que é o valor que está dentro, que está inserido ali, ele for igual a vazio, tá? Eu posso digitar vazio como duas aspas duplas, tá? Porque ele entende que isso aqui é um valor vazio, ou eu posso escrever empty, tá? Também funciona. Then, tá? E aqui eu vou colocar, então, ou seja, se ele chegou e viu que o valor dela está vazio, eu vou desabilitar o meu método matchRecarry. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu digito um valor, vou deletar aqui rapidinho, e o end if, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou aqui, eu vou comentar esse código para ele não ser executado, e eu vou explicar aqui no funcionamento, tá? Então, eu coloquei um valor aqui, deu tab e ele inseriu. Por quê? Porque a propriedade só permite que eu coloque valores que sejam dentro da combo box, certo? Se eu for apagar esse valor, propriedade inválida, tá? Esse erro aqui, ele dá exatamente, ele acontece no momento do evento change, tá? Então, qualquer alteração que eu tiver, se ele verificar que a caixa está vazia, tá? Ou que eu selecionei um valor que não corresponde a nenhum daqueles dentro da caixa, ele vai executar esse erro aqui, tá bom? Isso já é procedimento interno do VBA, tá? Então, se você tentar colocar a execução daquele código que eu escrevi no evento after update ou before update não vai funcionar. Por quê? Porque antes de executar o after update ou before update, ele está executando isso daqui, que está no evento change. Tá? Então, por isso que eu tive que alterar esse evento change aqui. E quando eu alterei ele, eu disse o seguinte: se eu mudar ele aqui para brinco grande, ele também sofreu uma alteração. Também ele executou aquele código do evento change. Porém, quando ele fez isso, ele verificou, né, ele deixou a propriedade MatchRecarry ativada como true, verifica se está vazio, não está vazio, então ele finaliza o procedimento. Então, ó, vamos lá, tem que deixar isso aqui bem explicadinho, cara, para você, se você entende como funciona o VBA, como uma máquina funciona, você não vai ter problema nenhum com nenhum outro código, tá bom? Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro. Então, ó, vamos lá, eu coloquei, tá vendo? Eu fiz uma alteração dentro da caixa, ele chamou o evento change. Primeiro ele vai informar, ó, MatchRecarry ativado, tá? Vou dando aqui um F8 para executar linha a linha, vai verificar se a caixa está vazia. Somente se a caixa estiver vazia, ele vai desabilitar, correto? Então, e aí ele vai sair. Ele saiu da caixa aqui, ó. Ele voltou para lá. Tá? Agora eu vou aqui, eu vou apagar. Eu apaguei, sofreu uma alteração também, ele executou o método change, tá? Então eu vou dando um F8 aqui, ele vai dizer que é verdadeiro e agora vai ficar ser vazio. Verificou ser vazio, é vazio. Ele entra aqui. Tá? Agora ele desabilita o match recarry. Desabilitou, saiu, tá? Agora eu consigo dar o tab. Por quê? Porque o match recarry está desabilitado. Entendeu? Se eu entrar aqui novamente e tentar digitar qualquer coisa, olha lá, ele acionou o método change, ele vai habilitar o match recarry novamente, então ele não vai permitir que eu digite nada que seja dentro da caixa, e assim por diante. Tá? Então é por isso que esse código aqui funciona, tá ok? Ficou claro com relação a isso aí? Depois você comenta nos comentários como é que tá a explicação, beleza? Então
é isso aí, pessoal. Então a gente vai fazer esse mesmo procedimento também para a categoria filtro, tá? Dessa forma, a nossa validação de dados ela está completa. Tá? Então a gente pode ter certeza que nosso banco de dados, as informações de categoria sempre vão estar de acordo com o que nós determinamos, que o desenvolvedor determinou, tá ok? Então entra aqui no filtro, no evento change, eu vou só alterar aqui para filtro. Bom, pessoal, então nessa aula a gente terminou de configurar o layout da multipage stock, tá? E a gente configurou alguns botões também, né? Demos nomes para esses botões, tá? E configuramos alguns dos típicos control tipo de text, né? Então, coisas bacanas que a gente aprendeu nessa aula, tá? Próxima aula eu volto para a gente dar início à programação mesmo, né? E já começar a trabalhar com a parte de verificar se todos os dados obrigatórios estão preenchidos e começar a montar as estruturas para conexão com o banco de dados. Tá ok? Então, até a próxima, tá? Lembrando você que não é inscrito no canal para se inscrever e a gente começa a aprender juntos aqui a conversar com esse robô que é o Excel. Tá ok? Até mais!